Então, gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos atributos de Deus. E hoje nós vamos para uma nova etapa. Hoje a gente vai estudar os atributos de propósito, né? No capítulo anterior, né, nos estudos anteriores, nós discutimos sobre diversos atributos, né? Nós estudamos os atributos que descrevem o ser de Deus, né, que são a espiritualidade e a individualidade de Deus. Nós estudamos os atributos mentais, que são conhecimento de Deus, sabedoria de Deus e veracidade de Deus. Nós também estudamos os atributos morais, que são bondade, amor, misericórdia, graça, paciência, santidade, paz, justiça, zelo e ira. Mas agora nós vamos examinar os atributos divinos de propósito, ou seja, os atributos ligados à tomada e à tomada e à execução de decisões. A gente também pode conhecer como vontade de Deus, né? A liberdade e a onipotência de Deus. Então, nós temos os atributos de síntese também, que são perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Então, a gente vai ver aqui nesse tópico, né? Nos atributos de propósito. Nós vamos estudar os atributos, né, da vontade de Deus e os atributos de síntese, que são perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Então, nesta categoria de hoje, né, dos atributos, nós discutiremos primeiro a vontade de Deus em geral. E a seguir, nós vamos estudar a liberdade da vontade de Deus e, finalmente, a onipotência da sua vontade. Então, hoje, nós vamos estudar sobre essa vontade de Deus de forma geral. Então, o que é a vontade, né? Vontade de Deus. A vontade de Deus é o atributo por meio do qual ele aprova e decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação. Ou seja, esse atributo da vontade é quando Deus decide executar alguma coisa, certo? Relacionado à sua própria existência, né? Ou relacionado com a sua criação. Então, envolve as escolhas divinas do que fazer e do que não fazer. Então, a vontade de Deus em geral, ela está muito bem esclarecida nas Escrituras, e as Escrituras frequentemente indicam a vontade de Deus como razão definitiva ou absoluta para qualquer coisa que acontece. Então, Paulo se refere a Deus como aquele em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a vontade de Deus em geral, né, está relacionado com um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Né? Assim que Paulo descreve em Efésios 1:11. E a gente entende também que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Em Apocalipse 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, Deus criou todas as coisas por sua vontade. Foi pela vontade de Deus que tudo veio a existir. Então, Romanos 13:1 fala assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, as autoridades elas foram instituídas pela vontade de Deus. Então, a gente vê, né, que tudo está relacionado, né? Tudo, a criação, tudo está relacionado a esse atributo, a vontade de Deus. Então, acreditava-se que a igreja de Jerusalém, né? Que todos os eventos, né? Ligados à morte de Cristo aconteceram também segundo a vontade de Deus. Então, a criação, tudo que acontece no mundo, né? Está relacionado à vontade de Deus. E também o sacrifício de Cristo, ele também está relacionado à vontade de Deus.
Em Atos 4, 27 e 28 diz assim: porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, aquela igreja de Jerusalém, a igreja do primeiro século, ela acreditava, né, que Cristo tinha sido crucificado pela vontade de Deus. E Paulo afirma isso, né? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito determinaram a respeito do sacrifício de Cristo, né? Então, às vezes, é vontade de Deus também que o cristão sofra. Agora vamos começar. Então, a gente vê que a vontade de Deus, ela está relacionada a todos os seus atos, né? Inclusive a crucificação, a redenção. Mas também a gente precisa entender que, às vezes, é vontade de Deus que a gente sofra. Por exemplo, em 1 Pedro 3,17 diz assim: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. E ainda em 1 Pedro 4,19 ele diz assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Gente, muitos de nós sofremos segundo a vontade de Deus. E aí ele diz: os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, praticar o bem, fazer a vontade de Deus, implica também sofrimento. Porque ele está dizendo assim: é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então, a gente tem que entender que essa vontade de Deus, essa vontade, né, soberana, ela envolve também o sofrimento. Então, esse evangelho que prega que você não nasceu para sofrer, que você nasceu para ser feliz, que tudo é maravilhoso, né, que sua vida vai ser muito boa, vai ser melhor, cheia de prosperidade, só tem felicidade, isso não é o verdadeiro evangelho. Né? A gente entende aqui que faz parte da vontade de Deus que nós soframos, porque tem um propósito. E a gente está estudando um atributo de propósito. E aí Tiago, ele nos encoraja a crer que todos os acontecimentos da nossa vida estão sujeitos à vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida está sujeito à vontade de Deus. Em Tiago 4, 13, 15, diz assim: escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Né? Então, assim, todos os acontecimentos da nossa vida estão sujeitos à vontade de Deus. Nós nunca deveríamos fazer planos, como ele está dizendo assim, né? Amanhã eu vou para a cidade tal, passarei um ano lá, farei negócio. Nós podemos traçar planos para as nossas vidas, mas todos eles têm que se submeter à vontade do Senhor. E aí a gente deve dizer, como ele diz aqui, em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quem aqui não aprendeu já que a gente sempre deveria dizer, que a gente nunca deveria dizer, se Deus quiser, né? Não, é a vontade de Deus. Não, Deus quer, né? A gente está conversando com alguém e aí fala, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, Ele quer, né? E não é bem assim, né? A gente tem que ter humildade, né? E se submeter ao nosso Senhor, né? E o próprio Tiago aqui, ele nos instrui que o que a gente deve dizer é, se Deus quiser, se for a vontade dele, né? A gente deve ter essa humildade, né, de depender do Senhor. E aí a gente aprendeu, né, um tempo atrás, e está muito relacionado, eu acredito, ao neopentecostalismo, né, dessa palavra que você profere de poder, coisa e tal. Eu não quero dizer que está errado, eu estou confrontando esse pensamento com as Escrituras, né? E as Escrituras nos dizem que a gente deve dizer, se Deus quiser, né? E eu disse muito, não, Deus quer. Mas a palavra de Deus diz, em vez disso, vocês devem dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí a gente vai entender,
que a vontade de Deus, ela tem aspectos distintos. E o primeiro aspecto dessa vontade de Deus se chama vontade necessária e vontade livre. O que é isso? Assim como podemos querer ou escolher algo com anseio, com desejo, né, ou relutância, com alegria ou arrependimento, em segredo ou publicamente, também Deus, na infinita grandeza da sua personalidade, é capaz de querer coisas diferentes de modos diversos. Então, assim, às vezes a gente quer uma coisa, a gente não diz para ninguém. Às vezes a gente tem que fazer uma coisa e a gente nem quer fazer. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e publica, conta para todo mundo, né? São formas diferentes, né, de manifestarmos essa vontade. Do mesmo jeito Deus, né? Deus, ele é capaz de querer coisas diferentes, de várias maneiras. Então, o que seria a vontade necessária de Deus? A vontade necessária de Deus abarca tudo o que ele tem obrigatoriamente de desejar conforme a sua natureza. E o que é que Deus necessariamente deseja? Ele deseja a si próprio. Deus eternamente deseja ser ou quer ser quem ele é e o que ele é. Deus não pode decidir ser diferente do que é, nem deixar de existir. Em Êxodo 3,14 diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Então, a vontade necessária de Deus é tudo aquilo que está conforme a sua natureza, o que ele é. Ele é Deus, né? E ele não pode ser diferente do que ele é. Essa é a vontade necessária de Deus. E existe a vontade livre de Deus. Essa vontade livre de Deus também pode ser chamada de livre-arbítrio de Deus, né? E esse livre-arbítrio de Deus, ou vontade livre de Deus, né, encerra todas as coisas que Deus decidiu desejar, sem necessariamente ter de desejar, conforme a sua vontade. Ou seja, Deus decidiu querer fazer alguma coisa sem ter a obrigação de querer fazer. E aqui nós precisamos entender que está enquadrado, né, nesse livre-arbítrio ou vontade livre, a decisão divina de criar o universo. Deus decidiu querer criar o universo. Ele não necessariamente deveria criar, né? Ele simplesmente decidiu criar o universo e também está relacionado a todas as outras decisões ligadas aos detalhes da criação. Também Deus decidiu querer, né, realizar atos redentores, né? Então a gente vê que isso não necessariamente Deus como na vontade necessária. Aqui é a vontade livre. Deus quis fazer. Deus quis criar o mundo. Deus quis redimir a humanidade, né? Deus, ele decidiu fazer, querer. Essa é a sua vontade livre. Então, Deus decidiu criar o universo e nos resgatar para a sua glória. Seria errado tentar encontrar uma causa necessária para a criação ou para a redenção no próprio ser divino, pois isso só negaria a Deus a sua total independência. Não existe motivo. Nós não podemos buscar um motivo por que Deus criou o mundo, por que Deus criou o homem, né? Porque Deus é totalmente independente. Ele não precisa de nós, né? Ele se basta a si mesmo, né? Então ele não estava sozinho, carente, né? Ele tinha um filho, né, com ele. Então a gente precisa entender que não devemos procurar um motivo, porque se nós procurarmos um motivo, nós estamos negando um outro atributo de Deus, que é a sua independência, total independência. Então seria como dizer que sem nós, Deus não poderia ser verdadeiramente Deus, e isso não é verdade. As decisões divinas de criar e remir foram decisões totalmente voluntárias. Ele decidiu fazer, né? Ele quis criar e redimir. Então, esta é a vontade livre de Deus. Então, nós estudamos a vontade necessária, que está ligado com quem ele é, com a sua essência, com o seu caráter, né? Ele diz, eu sou o que sou, ele não pode fazer nada diferente do que ele é. E a vontade livre é que Deus decide fazer o que ele quer fazer.
né? E ele quis criar o mundo, ele quis redimir, né, a humanidade. Então, ele não tinha obrigação de fazer isso. Então, é a vontade livre de Deus. E agora, um outro aspecto é a vontade secreta e a vontade revelada. E é aqui que nós nos identificamos, né, com essa vontade de Deus, a vontade secreta e a vontade revelada. Segundo Moisés, em Deuteronômios 29 e 29, está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos destrinchar isso. As coisas que Deus nos revela são dadas para que obedeçamos à sua vontade. Como está escrito, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas reveladas, que são todas as palavras da lei, que são as escrituras sagradas, a sua palavra, tudo que está escrito ali é para que nós cumpramos, porque essa é a sua vontade. Porém, certamente ele não nos revelou muitos outros aspectos do seu plano. Então, tudo está escrito, mas tem coisas que não está escrito, que ele não revelou, como está dizendo aqui, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas ocultas, as que estão em segredo, pertencem ao Senhor, né? Mas as reveladas, a que ele revelou nas Escrituras Sagradas, pertencem a nós, para que nós possamos viver de acordo com essa palavra e obedecer os seus mandamentos. Então, gente, certamente ele não revelou muitos outros aspectos do seu plano, muitos detalhes sobre acontecimentos futuros, detalhes específicos das suas dificuldades ou da sua felicidade, por aí afora. Então, a gente precisa perceber que, por estar em oculto e pertencer a ele, existem muitas especulações, principalmente a respeito do Apocalipse, do fim dos tempos, né? Muita gente fica especulando, tentando descobrir coisas, mas a palavra de Deus diz que as coisas encobertas pertencem a ele. As reveladas já estão reveladas. E ele nos revelou, nos deu para que nós possamos viver de acordo com ela. Então, no tocante a essas coisas, eles deveriam simplesmente crer em Deus. Então, no tocante às coisas que estão ocultas, o que cabe a nós é crer. Crer que Deus vai fazer o que ele disse que ia fazer. Como ele vai fazer, eu não sei. Quando Jesus vai voltar, eu não sei, né? Se alguém foi salvo ou não foi salvo, eu não sei. A gente precisa crer que ele é soberano, né? E ele é um rei de justiça. Então, a gente precisa entender, né, que existe a vontade revelada e a vontade secreta de Deus. Então, como a vontade revelada de Deus geralmente abarca os seus mandamentos ou preceitos para a nossa conduta moral, tal vontade é às vezes também chamada de vontade perceptiva ou vontade mandamental. Então, qual é a vontade revelada de Deus? É a vontade mandamental, também chamada de vontade mandamental ou perceptiva, né? Que são os seus mandamentos e os seus preceitos. Então, essa vontade revelada de Deus é a vontade declarada a respeito do que devemos fazer ou do que Deus manda que façamos, e isto está na sua palavra, nos seus mandamentos. Por outro lado, a vontade secreta de Deus geralmente inclui os seus decretos ocultos, segundo os quais ele rege o universo e determina tudo o que irá acontecer. Ele não nos revela normalmente esses decretos, né? Exceto em profecias sobre o futuro, né? E, portanto, constitui realmente a vontade secreta de Deus. Descobrimos o que Deus decretou quando os acontecimentos de fato acontecem. Com essa vontade secreta de Deus tem que ver com a decretação dos acontecimentos do mundo. Esse aspecto da vontade divina é às vezes chamado também de vontade decretatória. São coisas que Deus decretou, que vão acontecer, que ele não nos revela e que acontece. E que a gente só sabe quando está acontecendo. Ou quando ele revela aos seus profetas, né, o que ele vai fazer. Mas não está escrito, né? Não está revelado. Ele pode revelar através de profecia, ou simplesmente nós só vamos saber, né, quando as coisas acontecerem. Por exemplo, muito relacionado sobre o fim dos tempos, Apocalipse, né? A gente não sabe como exatamente as coisas vão acontecer, nem quando, né?
E isso está muito relacionado à sua vontade decretatória, como ele decidiu fazer. E se ele quiser revelar, né? Ele revela. Senão, a gente só vai saber quando as coisas começarem a acontecer. Quem é o anticristo? Se o anticristo já está aqui, se não está. Então, isso aí é a vontade secreta de Deus, né? Ele não deixou, ele deixou sinais, ele deixou ele disse que ia acontecer, mas detalhes a gente não tem, porque isso faz parte da vontade secreta dele, da vontade decretatória dele. Então, em várias oportunidades, as Escrituras mencionam a vontade revelada de Deus. Por exemplo, Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora a gente vai ver algumas passagens relacionadas a essa vontade revelada. E a oração, né, lá em Mateus 6,10, a oração que o Senhor nos ensinou, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a sua vontade, deve ser entendida como um apelo para que a vontade revelada de Deus seja acatada aqui na terra, não a vontade secreta, porque a gente não sabe, mas a vontade revelada seja acatada aqui na terra. Então, essa vontade revelada de Deus nos proporciona um parâmetro para que nós oremos com base nos mandamentos divinos registrados nas Escrituras. A vontade revelada de Deus nos serve como parâmetro para as nossas orações, inclusive. Nesse sentido, Jesus nos incentiva a orar para que as pessoas obedeçam às leis divinas, para que sigam os princípios divinos por toda a vida, para que obedeçam aos mandamentos divinos do arrependimento, de pecado e da fé em Cristo como Salvador. Orar por essas coisas é orar para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Então, nós precisamos entender que orar a vontade de Deus é orar aquilo que está escrito, aquilo que ele falou, aquilo que é a sua vontade revelada nas Escrituras. A gente pergunta, mas como eu posso viver a vontade de Deus? A vontade de Deus, né, está revelada nas Escrituras. Existem várias coisas, né, relacionadas ao nosso dia a dia, a nossa conduta, a nossa moral, que estão reveladas nas Escrituras. Só basta que nós estudemos, né, busquemos e apliquemos como prática na nossa vida. Então, em Mateus 7,21 tem outro versículo que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, é aquele famoso versículo, né, que fala que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E essa vontade está relacionada, né, à vontade revelada, à vontade mandamental, né, dos mandamentos, das suas leis, das suas instruções que ele nos deixou para viver e cumprir. Então, essa referência desse versículo não pode ser a vontade secreta ou decretatória de Deus, né? Pois toda a humanidade obedece a essa vontade decretatória, mesmo sem saber. Mas esse versículo está relacionado à vontade revelada de Deus, a saber, a lei moral de Deus que os seguidores de Cristo devem obedecer, né? A Torá, os mandamentos, aquilo que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte, né? Que é a explicação da lei. É isso que nós devemos obedecer. Então, quando Paulo exorta os Efésios a que procurem compreender qual a vontade do Senhor, que está lá em Efésios 5,17, também fala da vontade revelada de Deus. Igualmente o faz quando diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a gente precisa entender que pedir alguma coisa segundo a vontade do Senhor é a vontade revelada, né? Aquilo que ele já revelou. Então, quando a gente pede em conformidade com as suas escrituras, com a sua vontade revelada, ele nos ouve. Por outro lado, muitas passagens falam da vontade secreta de Deus. Em Tiago, capítulo 4, 13 e 15, diz assim: escutem agora, vocês que dizem. Aquele versículo que a gente já leu, né? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago certamente
não está falando da vontade revelada de Deus, nesse momento aqui. Ele está falando, né, sobre essa vontade secreta, pois em muitos dos nossos atos sabemos que é segundo a ordem divina que fazemos essa ou aquela atividade que planejamos. Confiar na vontade secreta de Deus afasta o orgulho e revela humildade e dependência do controle soberano de Deus sobre os acontecimentos da nossa vida, como eu já expliquei antes, né? Que a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa fazer e que não está no nosso controle. A gente não sabe se Deus quer que a gente faça, né? O que a gente precisa entender é nos submetermos com humildade ao Senhor, em oração, em buscar entendimento, né? Para que a gente possa fazer aquilo que realmente Ele quer. Mas a gente precisa entender que essa vontade secreta, muitas vezes o Senhor termina fazendo com que a gente obedeça, mesmo sem a gente saber, né? Porque Ele decretou aquilo para nós. Em Gênesis 50, no versículo 20, diz assim: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como então vendo agora que se conserve a vida de muita gente. Isso aqui é a vida de José, né? Que José diz que o mal que os irmãos dele planejaram contra ele se tornou em bem, né? Então aqui a vontade revelada de Deus em relação aos irmãos de José era que os irmãos de José o amassem. Essa é a vontade revelada. Os irmãos de José deveriam amar José, né? Eles não deveriam ter vendido ele como escravo, né? Porque o que a vontade de Deus fala nas Escrituras é que nós devemos amar o nosso irmão, né? Então, a gente vê que essa é a vontade revelada de Deus, mas não foi isso que aconteceu, né? Eles não obedeceram à vontade revelada de Deus. O que aconteceu foi que a vontade secreta de Deus era que, pela desobediência dos irmãos de José, ou seja, mesmo quebrando princípios, Deus fez com que algo acontecesse em favor, né, do seu povo. Por exemplo, pela desobediência dos irmãos de José, um bem maior foi feito quando José foi vendido como escravo aos egípcios, né? Ele obteve autoridade sobre a terra e pôde salvar a sua família. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende, que a gente pensa até que está quebrando princípios, ou que estão quebrando princípios em relação a nós. Mas Deus está usando todas essas circunstâncias para fazer cumprir a sua vontade decretatória. Aquilo que ele decretou a respeito de nós, da sua vontade soberana. Ele usa todas as circunstâncias para que aquilo se cumpra na nossa vida, para aquilo se cumprisse na vida de José, para aquilo se cumprisse na vida do seu povo, para que o seu povo fosse salvo, né, da fome, da seca, da morte. Então, tem coisas que a gente não entende. A vontade secreta de Deus, muitas vezes a gente não entende, né? Mas é como diz aquele versículo, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em 1 Coríntios 4,19, existe outro versículo que diz assim: mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Então, Paulo, ele não está aludindo aqui à vontade revelada de Deus, porque ele diz: em breve, se o Senhor quiser, eu irei visitá-los. Pois ele já decidiu ir visitar, não porque ele queria visitar, mas em obediência ao ID, em obediência ao seu cumprimento do seu ofício apostólico, em obediência que ele deveria ir, né, aos Coríntios, aos Efésios, né, que ele deveria cumprir com o seu sacerdócio, né, com o seu ministério apostólico. E aí ele diz: se o Senhor quiser, irei, porque ele não sabia, né? Ele não sabia o que poderia acontecer. Então, aqui está se relacionando à vontade secreta de Deus, ao seu plano oculto para o futuro, que é desconhecido de Paulo e que só dará a conhecer quando acontecer. Então, às vezes, Paulo, ele sabe qual é a vontade revelada de Deus, né? Que o Senhor disse: ir e fazer de si todas as nações. Ele sabia o que cabia a ele como apóstolo, né? Mas mesmo assim ele se submetia à vontade secreta de Deus, se Deus quiser, né? Porque ele não sabia o que poderia acontecer, o que iria acontecer, se Deus permitiria ele ir. Ele sabia que ele tinha que ir. Então, quando ele decide ir, né? Deus move as circunstâncias para que aquilo aconteça ou não. Então, diante de tudo isso, gente, eu estou falando muito, mas é porque é muita coisa, né? A gente tem a vontade revelada ou secreta de Deus, e há um grande perigo aqui.
há perigo em falar que eventos ruins acontecem segundo a vontade de Deus. Diante de tudo isso, a gente pode deduzir que alguns eventos ruins acontecem porque Deus quis, segundo a vontade de Deus. Embora as escrituras falem assim. Mas um dos perigos é pensar que Deus encontra prazer no mal, né? A gente não pode pensar que os eventos ruins que acontecem conosco é porque Deus encontra prazer nisso, né? Deus encontra prazer no mal, que não é verdade. Embora ele possa usar, né, esses acontecimentos para os seus desígnios. Outro perigo é que nós imputemos a Deus a culpa do pecado. Ou seja, eu pequei porque Deus quis, né? Porque Deus permitiu que eu pecasse, né? Então, é um erro, né? Nós culparmos a Deus pelos nossos pecados e não a nós mesmos, né? Ou também que nós cogitemos não sermos responsáveis pelos nossos atos iníquos. Ou seja, a gente precisa entender que existe a vontade de Deus soberana e existe a nossa responsabilidade com relação à sua palavra, a quem ele é, né? Nós cumprimos ou não, né? Então, existe a nossa responsabilidade também. Nós não devemos imputar a Deus a culpa pelos nossos pecados. Nós não devemos dizer que Deus encontra prazer no nosso sofrimento, né? Naquilo que acontece de ruim conosco. Nós precisamos entender isso. As escrituras, porém, não hesitam em emparelhar declarações da vontade soberana de Deus com afirmações da responsabilidade do homem pelo mal. Pedro, de fato, disse na mesma declaração que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E também que vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Então, a gente tem aqui tanto a oculta vontade decretatória de Deus, quanto a culpável impiedade dos iníquos. Ou seja, Deus quis crucificar o seu filho na cruz, mas isso aconteceu por conta também do pecado dos homens. O homem tem responsabilidade nisso também, né? Como diz assim, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Então, a gente precisa entender que seja como for que interpretemos a ação secreta da vontade oculta de Deus, jamais devemos concluir que estamos isentos da responsabilidade do mal, ou que se deva imputar a Deus a culpa do pecado. Então, a gente não pode, né, se isentar da nossa responsabilidade no que diz respeito tanto à vontade revelada como à vontade secreta de Deus, quanto à sua vontade decretatória. Nós temos responsabilidade nisso também. E aí, gente, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Né? Nós devemos entender que nós devemos conhecer a vontade de Deus. E como é isso? Colossenses 1, 9 e 10 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso deve ser a nossa oração, que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que é que Deus quer para nós? O que é que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer as Escrituras. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Porque o que é que o Senhor quer que eu... Qual é a vontade de Deus para nós? Hoje, viver do modo digno do Senhor, viver do seu inteiro agrado, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Não é porque eu acho que eu já conheço Deus que eu fico aqui. Não, eu tenho que sempre estar crescendo nesse conhecimento, porque Deus é insondável, infinito. Ele é muito além daquilo que nós podemos imaginar. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Então, nós devemos conhecer a vontade de Deus. Outra coisa, nós temos que nos esforçar para descobrir a vontade de Deus. Então, quem nunca fez essa pergunta, né? Como é que eu sei se é essa a vontade de Deus para a minha vida, né? Quem nunca fez essa pergunta? Mas aí, para responder essa pergunta, como é que eu sei se essa é a vontade de Deus para a minha vida, eu faço outras perguntas. E dentre estas perguntas estão: é legítimo o que eu quero fazer? Traz edificação para mim o que eu quero fazer? Né? Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 23 diz:
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o que eu quero fazer? Edifica a mim, me aproxima de Cristo, me faz conhecê-lo mais, me faz parecer mais com Ele. Então, me edifica. Outra pergunta que eu devo fazer: será que o que eu quero fazer ajuda os outros? Ou é só apenas do meu próprio interesse? Porque em 1 Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então eu devo me perguntar: será que o que eu quero fazer vai ajudar os outros? Eu também devo perguntar: há perigo de eu me tornar escravo do que eu quero fazer? Em 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Será que aquilo que eu quero fazer, eu vou me tornar escravo dela? Às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa e o Senhor não permite, porque Ele sabe que ali vai estar a nossa escravidão, o nosso cativeiro. Então, são coisas que a gente deve parar para pensar quando a gente pensar a respeito dessa vontade secreta de Deus sobre a nossa vida, né? Coisas que Deus não nos revelou, que a gente não sabe, mas aqui estão alguns parâmetros, né, para que eu busque essa vontade. Aquilo que eu quero fazer traz glória para Deus? 1 Coríntios 10, 31 diz assim: se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, para eu saber, né, para eu descobrir a vontade de Deus, eu tenho que fazer essa série de questionamentos a respeito de mim mesmo. Se é legítimo o que eu quero fazer, se traz edificação para mim o que eu quero fazer, né? Se é de ajuda aos outros o que eu quero fazer, se há perigo de eu me tornar escravo do que eu quero fazer, se traz glória para Deus o que eu quero fazer. Então, outra coisa, nós devemos conhecer a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Porque essa prática está somente relacionada com a vontade revelada. Praticar a vontade de Deus está relacionada à vontade revelada, que está claramente revelada nas Escrituras e precisa ser obedecida. Em Lucas 12, 47 diz assim: aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com açoites. Ou seja, se eu sei qual é a vontade do Senhor, eu devo obedecer. Aquele que não obedece é punido com açoites, né? Ou chega até a consequências mais graves. Então, nós devemos praticar a vontade do Senhor. Outra coisa, nós devemos esperar pela manifestação final da vontade do Senhor. E é aqui que o negócio, né, dói. Porque nós devemos esperar, né, por essa manifestação final da vontade do Senhor. Há ocasiões em que alguma coisa está acontecendo na nossa vida, quem nunca passou por isso, né? Que não conseguimos entender. Já estudamos a palavra de Deus, perguntamos a outras pessoas, mas ainda não temos resposta. A única saída para esse caso é esperar, até que uma combinação de circunstâncias nos faça entender a vontade de Deus. Deus começa a mover as coisas, às vezes você começa a ver as coisas acontecendo e aí você começa a entender a vontade de Deus, mesmo sem ter uma resposta anteriormente. Então, uma passagem na qual nós devemos meditar numa situação dessa é Lamentações 3, 25, 33, e eu vou ler para vocês aqui. O Senhor é bom para os que esperam nele. Esperar. Para aqueles que o buscam. Bom é aguardar, esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Esperar em silêncio, esperar em Deus, esperar pela manifestação final da vontade do Senhor.
Se não aprendermos a esperar pelo Senhor, amargaremos na impaciência, o que nos fará um mal enorme. As provocações que Deus nos envia, provações, tribulações, seja lá o que for, são para o nosso crescimento. Quanto mais esperamos pela vontade do Senhor, mais a nossa compreensão dele aumenta. É nesse processo de espera que a gente passa a conhecer o Senhor. É parte da nossa tarefa entender que tudo o que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, por maior que seja a tragédia, por maior que seja a dor, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o mistério e você não entenda. Tudo coopera para o nosso bem. Portanto, esperemos o final para que compreendamos o propósito da vontade do Senhor para nós. E aqui nós encerramos esse atributo que tão esclarecedor sobre a vontade de Deus. Quantas vezes me angustiei para descobrir a vontade de Deus e achando que precisava daquela resposta. E meditando nessa aula, eu entendi. E eu vivi isso, e hoje eu entendo que em muitas circunstâncias, a única saída é esperar. Esperar Deus manifestar a sua vontade. Esperar Deus fazer as coisas acontecerem, de acordo com a sua vontade secreta, com a sua vontade oculta, com a sua vontade decretatória, sabendo que a vontade dele é soberana para nós. O que cabe a nós é obedecer aquilo que nos foi revelado e nos submetermos com humildade ao seu senhorio no que se refere à sua vontade secreta. Amém? Vamos encerrar aqui e abrir a palavra.